Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês hoje aqui uma simulação computacional a respeito da soma de vetores, tá? Você pode só vir no Google aqui e digitar FET vetores, tá? Esse FET, ele é uma plataforma de simulações de vários assuntos de física, também tem de matemática, tem de biologia, química, tá? É uma plataforma de simulaçãozinha bem interessante. Você só clica aqui, tá? Vai abrir. Você tem várias simulações aqui e assuntos diversificados, sabe? De física, tem de eletricidade, tem de termodinâmica, tem um bocado de coisa legal. Aí você vem aqui, ó, você tem as opções de explorar em 1D, ou seja, são vetores que estão ou só na horizontal ou só na vertical, tá? Tem também a opção de explorar 2D, ou seja, vetores que têm um ângulo entre si. E tem essas outras aqui, que você pode ter a equação, mas inicialmente eu vou mostrar para vocês só aqui 1D e 2D, tá? Vou abrir inicialmente aqui 1D, tá? Ó, para o 1D aqui, naquela lista de exercícios que eu passei para vocês, você tem a terceira questão aqui que você pode até responder, tá? E você pode conferir lá, ok? O que é que a questão diz? Ó, dois vetores horizontais A e B de intensidade respectivamente 5 unidades, ou seja, o vetor A 5 unidades de intensidade e o vetor B 7 unidades. Aí estão representados logo abaixo. Repare que A está dirigido aqui no sentido da esquerda, né? E B está no sentido no sentido da direita, né? E B está no sentido da esquerda, ok? Se você vai somar os dois, você tem que ter atenção que como eles estão em sentidos contrários, um deles vai ser negativo, tá? Porque eles têm sentidos opostos. Tá? Se eu tomar como sendo positiva a direção aqui para a direita, que é o mais correto, né? O vetor A vai ser positivo e o vetor B vai ser negativo, tá? Aí inicialmente a questão pede a soma delas, né? Bora fazer lá no FET, ó. Se a gente fosse fazer essa soma, eu teria que pegar o A positivo e o B negativo. Então ia ficar 5 menos 7, né? O A vale 5 e o B vale 7. Então A mais B, como B tem que ser negativo, ia ficar 5, menos o valor de B, que é 7. 5 menos 7, o vetor resultante tinha que dar menos 2, né? Ou seja, ia estar no mesmo sentido de B. O que é de se esperar, né? Como B é maior do que A, o vetor resultante tem que ficar no sentido dele. Tá? Aí vamos fazer lá no FET. O que acontece? Eu tenho um vetor A. Eu pego o vetor aqui, tá? Eu tenho esse vetor A que tem 5 de módulo. Tá aqui o módulo de A vale 5, né? Ou seja, e como ele está dirigido aqui na direção X, tem aqui o AX, que é, ou seja, o valor dele na direção X, ok? Vale 5 unidades, né? E o módulo dele vale 5. Aí eu tenho outro vetor, que é o vetor B, né? Só que ele está no sentido oposto. Ele vale 7 unidades, só que no sentido oposto de A, né? Na direção Y. Ó. Reparem que o B aqui é negativo, tá? Exatamente o que eu falei para vocês. Ó. O A está no sentido positivo e o B está no sentido negativo. Por isso que eu vou pegar o valor dele como sendo menos, tá? Aí se eu fosse fazer a soma dos dois, eu posso só ligar aqui, ó. Tá? Eu for fazer a soma dos dois, eu tenho a opção de fazer a soma direto aqui, ó. Olha bem aqui no lado direito. Tem a opçãozinha soma, eu só clico nela, já vai me dar o vetor soma aqui, ó, o vetor S, que é o vetor soma. Reparem quanto é o módulo do vetor soma. Exatamente 2 unidades, que foi o que a gente encontrou, né? Já fazendo só ali de cabeça. Né? 2 unidades dirigido, ó, no sentido da esquerda aqui, ó, que é no sentido negativo de x. Aqui eu tenho aqui a direção x, né? Para a direita aqui é positivo, para a esquerda negativo. Tá? Então esse vetor soma ele vai estar na mesma direção e sentido do vetor b, tá? Que é no sentido negativo de x. Por isso que ele vai ser menos 2 no sentido negativo de x. O módulo dele, né? O valor numérico dele é 2. Só que ó, o sentido dele é indicado pelo sinal aqui, negativo, ou seja, é para a esquerda. Tá? Aí eu tenho aqui também ó, a quarta questão. Na quarta questão eu tenho três vetores, né? Tenho três forças, que nada mais são, como a gente falou, forças são grandezas vetoriais, né? Então, eu vou ter aqui três vetores. Eu posso simplificar eles como sendo três vetores, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, na direção horizontal, tem o F1 e F2. E na direção vertical tem o F3. Eu posso representar eles lá.
Só que agora, eu não vou mais utilizar aqui o 1D, né? Eu vou lá pro... Aliás, eu posso representar eles aqui também, tá? Não dá certo, é verdade. Eu vou aqui agora pro 2D, ó. 2D, tá? Explorar 2D. No 2D aqui, ó, eu posso colocar esses vetores. Eu tenho um vetor F1, que ele vale 30 unidades, né? Eu coloco aqui 30, tá? Deixa eu só voltar aqui. Aliás, o F1 vale 20, né? F2 que é 60 e F3 que vale 30. Ok. Ó, esse F1 que eu vou representar como sendo vetor A, ele vale 20 unidades. Eu tenho que ter cuidado aqui com o ângulo, ó, porque F1 e F2 eles estão na horizontal, tá? Então, o ângulo do que está para a esquerda tem que ser 180 graus e o ângulo do que está para a direita, que eu vou representar como B, ele tem que ser 0 graus, tá? Para eu mudar o ângulo, eu tenho que pegar bem na pontinha aqui, ó. Tá? Ó, 0 graus, ok? 0 graus significa que ele está exatamente na horizontal. 0 graus ele está na horizontal apontando para a direita. 180 graus, como é o vetor A aqui, né? Ele vai estar na horizontal apontando para a esquerda, ok? Aí eu tenho aqui, ó, no vetor B, eu tenho que ter 30 unidades, né? Eu vou colocar ele aqui, o A mais para cá. Aliás, é 60, não cabe aqui. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar e diminuir eles, tá? Com a proporção, tá? O que era 20, eu vou colocar como sendo 2. Ou seja, eu estou dividindo por 10. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro. O que era 60, eu vou colocar como sendo somente 6, tá? Estou dividindo eles por 10. Ó. Aqui, A era 20, eu coloquei 2. Onde era 60 no B, eu coloquei 6, tá? Aí eu coloco aqui o outro vetor, né? Que está formando um ângulo de 90 graus. Ó, um ângulo de 90 graus aqui. Como ele está para baixo, vai ser negativo, né? Se eu colocasse ele para cima, seria 90 positivo. Mas ele está para baixo, 90 negativo, tá? Aí eu coloco ele aqui, ó, o vetor C. Deixa eu só lembrar lá novamente. Ele tem módulo 30, né? Então, como eu dividi por 10 outro, eu também divido ele por 10. O módulo dele, então, vai ser somente 3, tá? Com um ângulo aqui de menos 90 graus, ok? Ou seja, eu tenho aqui ó, os três vetores. O F1, que é o A. O F2, que é o B. E o F3, que é o C. Agora eu posso tomar o vetor soma deles, ó, que é o que a questão está pedindo. O meu vetor soma vai ser exatamente esse vetor aqui, ó, que vai estar nessa direção aqui. Tá? Reparem que as componentes do vetor S vai ser exatamente ó, em x, nessa direção x vai ser 4, e na direção y vai ser menos 3, que é exatamente a dimensão aqui do vetor C. Ó. Por quê? Para eu tomar esses vetores aqui, para eu tomar a soma deles, eu teria que fazer de 2 a 2, né? Se eu fosse fazer no lápis, na caneta, né? Eu teria que ir tomando de 2 a 2. Então, primeiramente, eu ia pegar os vetores que estão na mesma direção, ou seja, o vetor A, que é o F1, né? E o vetor B, que seria o F2. Como eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, eu teria que fazer um menos o outro, né? Ok? O vetor B é quem está apontando na direção ó, crescente de x, então ele ia ser positivo. Ele tem 6 unidades, né? E o vetor A, que era o F1, né? Está na direção negativa de x, né? Está no sentido negativo de x. Ou ele aponta para onde x diminui. Então ele tem que ser o valor negativo. Então eu ia colocar aqui menos 2. No caso lá, menos 20, né? Aí eu ia fazer então. Ia ficar o 60, né? Que é o 6. Menos o 2. Ou seja, 60 menos 2 ia dar 40, né? Que no nosso caso aqui está dando 4 porque a gente dividiu tudo por 10, né? Que é exatamente ó, a componente em x desse vetor S. Ó. O vetor S tem a componente 4 unidades aqui em x, né? Que é exatamente a resultante de B menos A. B menos A dá, que é B mais A no caso, né? Dá 4 unidades.
Aí na componente dele em y vai ser o menos 3, que é exatamente a componente desse vetor c. Ó. C tem a componente menos 3. O vetor soma vai ser a componente resultante da horizontal mais a componente resultante da vertical, que no caso é somente o c, né? É o único vetor que tem na vertical. Aí eu tenho aqui esse resultante aqui, ó, esse valor resultante de S, que vai ser exatamente, o módulo dele vai ser exatamente 5, e ele tem 4 na direção x e menos 3 na direção y. Tá ok? Aí eu tenho aqui, ó, para esse aqui, ó, eu tenho dois módulos aqui, ó, para esses dois, para soma de vetores em direções diferentes, tá? Esse módulo aqui azulzinho, tá? Ele é melhor para quando você está trabalhando com os módulos dos vetores, tá? E ângulos entre eles de 0 ou 90 graus. Agora, quando você quer colocar um ângulo mais diferente, você usa esse aqui, lilás, que ele é mais fácil de você colocar o ângulo. Como assim colocar o ângulo? Na questão 5, ó, reparem que você tem um ângulo que ele é de 60 graus, né? Ou seja, ele não é um ângulo fácil de ser colocado, não é como 0 e 90 graus, que é um ângulo, são ângulos que vão estar em direções diferentes, né? Esse aqui, ó, de 60 graus, você não vai ter como colocar um na vertical e outro na horizontal, né? Porque 60 graus não dá para você colocar um somente na vertical e outro somente na horizontal. O ângulo de 60 graus não é como esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo reto. Okay? É um ângulo menor. Aqui seria 90, o de 60 é um pouquinho menor. Tá? Aí bora lá. Você utilizando esse aqui, ó, você coloca esse ângulo bem mais fácil. A questão diz que tem 60 graus entre os dois vetores, né? Eu vou colocar aqui um vetor D e um vetor E, tá? Você vem aqui, ó, e adiciona para você enxergar o ângulo, tá? Repare que o vetor E, ó, tá exatamente em cima do zero aqui. Significa que ele está ó, o ângulo dele é exatamente zero, significa que ele está na horizontal, né? Aí eu vou colocar 60 graus aqui entre o vetor D e esse vetor E, ó. 60 graus o ângulo aqui, vocês estão vendo? Então eu tenho aqui ó, o vetor a 0 graus e o outro a 60 graus. O ângulo entre eles é exatamente os 60 graus, tá? Agora vamos olhar aqui para as unidades. A questão diz que um tem módulo 4 e o outro tem módulo 5, né? Vamos colocar lá. O vetor D, então, o vetor E eu vou colocar aqui como tendo módulo 4, tá? Eu vou colocar o 5 aqui para o módulo E. O vetor E. E o vetor D, vou colocar aí com módulo 4, tá? Ó, o ângulo aqui continua 60 graus. Módulo 4. O vetor soma, ele vai ter aqui exatamente 7,8 de módulo, tá? Como a questão lá pediu somente o módulo, não precisa calcular esse ângulo aqui que vai estar o vetor. Ok? Então, o módulo desse vetor soma vai ser exatamente 7,8. E como é que você iria calcular ele? Quando você tem ângulo assim, ó, entre um vetor e outro, que não é um ângulo reto, tá? Quando não são ângulo reto entre um vetor e o outro, você tem que colocar, ou se o ângulo não for zero, nem 180 graus, ou seja, se eles não estão na mesma direção e nem em direções opostas, no caso seria o sentido horizontal, direção horizontal e vertical, você teria que utilizar a equação, a lei dos cossenos, né, para calcular o módulo desse vetor soma. Tá? Ou seja, na questão lá, você ia pegar a lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Você ia pegar que o vetor resultante ia ser igual ao módulo de c ao quadrado, mais o módulo de d ao quadrado, mais 2 vezes c vezes d, vezes o cosseno de 60 graus. Você encontraria exatamente esse valor aqui, de 7,8. Tá? Podem fazer esse cálculo aí e confirmar. Ia ficar o que aqui então? Ia ficar 4 ao quadrado, que é 16, mais o d ao quadrado, que é 5, né? 5 ao quadrado dá 25, ia ficar então 16 mais 25, mais 2 vezes 4, vezes 5, vezes o cosseno de 60. Tá? Então você ia ter uma relação aqui que ele dá o seguinte, 16 mais 25, ia dar o que? Ia dar 41, né? 41 mais 2 vezes 4 dá 8, vezes 5. 8 vezes 5 dá 40, né?
vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 0,5. 40 vezes 0,5 daria 20. Tá? Então, se ia ficar 41, que foi a soma dos dois ao quadrado, né? Mais 20, que ia dar 61. Então, o r ao quadrado ia ser igual a 61. Aí, o r ia ser, então, a raiz quadrada de 61, que dá aproximadamente 7,8. Ok? Que foi o que a gente encontrou aqui no PhET. Tá? Esses resultados aqui, você pode utilizar essa plataforma para confirmar o seu cálculo. Ou seja, você respondeu a questão aqui, ó, fez o cálculo utilizando a lei de cosseno, encontrou lá 7,8. Aí você volta aqui na plataforma e confere. Coloca os dois vetores, faz a soma aqui deles, tá? E vê se o vetor soma deu exatamente o que você encontrou lá, tá?